Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que vocês já se inscrevam no canal, se não for inscrito ainda, já deixa um like nesse vídeo aqui que a gente está fazendo para vocês com muito carinho. Me segue nas minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, é só procurar Pedro Rodrigues Produtor que você me encontra. E hoje, nessa edição, temos aqui conosco o Dr. Carlos Yoshimori. Tudo bom, doutor? Tudo Veio bem, dar um tudo, passeio aqui, conversar com a gente sobre leilão. tudo bem, Pedro. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui participando do seu podcast. Aliás, quem me convocou foi a sua esposa, né, para participar do podcast. No mês passado, quando eu vim aqui, ela ficou perguntando o que eu fazia, ficou sondando. Aí eu falei alguma coisa de leilão, aí ela falou, Opa, isso é você mexe com interessante. leilão, então você tem que vir aqui para participar do podcast. Legal. A Elisa é minha. Aqui é... Comigo não tem esse negócio. Todo mundo aqui eu ponho para trabalhar. A Elisa é a produtora, o Gustavo é o diretor de imagens. É só a Letícia precisa arrumar alguma coisa para ela fazer ainda. Eu vou pôr ela para servir café. Boa, dá, boa, já uma dá. boa ideia. Mas é isso, né? Então estamos aqui hoje. Como é que, de onde surgiu esse? Porque leilão para a maioria das pessoas é uma coisa tão distante assim, né? A gente não fica imaginando assim, dá a impressão que é meio errado, né? Ah, o fulano comprou, mas é de leilão. Não tem esse negócio. Sim, sim, é verdade, é verdade. Você se formou em direito? Sim. Chegou a trabalhar como advogado? Não. Não, eu fui auditor fiscal, Auditor fiscal. tributário da Prefeitura de São Paulo. Nossa, que trabalho E me maravilhoso, aposentei. né? Deve ser muito legal, auditor fiscal da prefeitura. E no meu trabalho eu tive muito contato com processos de PTU e TBI referente a imóveis que tinham sido arrematados em leilão. Aí te chamou a atenção. Então, isso, naquela época já me chamou a atenção, mas comecei mesmo a estudar em 2023, né? Tá. E fiz um curso em 2023, comecei a fazer mais um curso esse ano, eu sou da turma 8 do Vitor Oliveira, é uma mentoria, aliás, né? Estou fazendo ainda, não terminou. Entendi, né? entendi. E aí eu estou aprendendo muito com esse curso, provavelmente é um dos melhores cursos que temos atualmente sobre leilão. Entendi. Mas você já trabalha na área? Você já... Sim, sim. Não arrematei ainda, né, mas já participei de alguns leilões. Já arrematei um carro em leilão. Entendi. Né? Mas carro eu vi que é um pouco mais complicado. Eu não trabalho na área, né? Talvez para quem tem uma oficina ou quem tem uma loja, talvez faça sentido. Mas no meu caso, eu vi que não faz muito sentido. Carro é coisa assim impressionante. Sim. Tem um amigo meu, ele acompanha o canal aqui, Rogério Roma. Ele tem uma oficina e às vezes quando a gente precisa comprar um carro usado, alguma coisa, a gente pede uma consultoria para ele. Ele olha o carro de longe. Ele fala, esse carro é tal coisa. Ele olhou o carro da minha esposa, ele estava dentro da oficina dele, o carro na rua. Ele olhou assim, não, esse carro é o ano tal. Mas como é que você sabe? Você viu? Não, eu vi a numeração do chassi ali no vidro. Sim. Então tem gente que tem um dom. Olha, esse carro já foi repintado aqui. Mas como é que você sabe? Não, porque eu tô vendo. Tem uma diferença aqui. Aonde? E no leilão de carro, no documento não, no histórico fica marcado que passou por leilão. Sim. Então isso já desvaloriza bastante. De olho, não sei o quê, quê, é complicado. né? Então se você arremata em leilão para usar, tudo bem, né? Até faz sentido, né? Um utilitário, para quem não trabalha na né? área, você arrematar em leilão para vender, acho bem complicado. É arriscado, né? Isso. Você não pode perder dinheiro. Sim. Mas, é como você falou, por exemplo, eu tenho eu preciso de um utilitário para eu trabalhar. Sim. Eu arremato num leilão, não tem problema nenhum. Não tem. Eu não quero revender o carro, problema. eu vou utilizar aquele carro até ele se acabar. Sim. Aí faz sentido, realmente. Mas e você foi pra. Mas você é leiloeiro? Não. Não existe essa profissão. Não, no meu caso eu sou licitante. Ou seja, licitante é aquele que adquire, participa de leilão, né? Quem Aquele compra no leilão. E que compra, né? E o arrematante é o licitante que vence o leilão, né? É o licitante que apresenta o leiloeiro é aquele cara que fica com o martelinho lá, que ainda mais. Não. Isso, esse é o leiloeiro. Tem isso mesmo? Não.
Tem um Isso. cara que fica na frente lá? Sim, Olha sim. só, estamos vendendo agora essa garrafa de água Minalba, totalmente lacrada, comprada diretamente no açaí da Marginal Tietê. Isso. Estou vendendo ela por R$3. Quem tem mais? É assim que funciona ou não? mesmo. E ganha comissão de 5% sobre o valor do arremate. 5%? Isso. Quer dizer que o cara que vende uma casa de 2 milhões? Sim. Tá bem. Ah, que beleza. Aí, ó, E se não é você um pensar, só, né? se pensar um dia em mudar de profissão, já tem aí, né? Um caminho, né? Eu gosto uma daquele boa- cara é uma que boa faz dica. leilão de gado no Texas. É. Já viu? É verdade. Aquele lá eu não consigo falar rápido daquele jeito lá, não. Aquele lá É. é mais difícil. Uhum. Mas o cara, e ele 5% cada venda, e no dia são várias, né? Sim, Fala, tem um sim, lote. bastante. No lote bastante. tem carro, é um monte, né? Acho que o lote pode ter quase, o leilão pode ter 90, 100 lotes. Nossa, se Normal. ele ganha 5% em cima de cada um. É claro que não vai conseguir vender todos, né? Mas uma Tem coisa parte. que não vende. Tem coisa que não vende. No caso imóvel, por exemplo, É mais difícil. segundo a estatística apresentada pelo site Leilão Imóvel, apenas 15,2% dos imóveis que vão ao leilão são arrematados. Quer dizer, isso no Brasil inteiro, né? Quer dizer, se você 15,2% fizer só. um trabalho mas só é da cidade de São pouco. Paulo, na verdade não seria bem esse número. Né? Isso aí é o Brasil inteiro. Não, mas é pouco. É pouco, sim, 15% é... sim. Sei É lá, pouco. não dá nada. É. Porque... Mas por que isso? Realmente, ou os imóveis são muito ruins, as pessoas mas aí interessam. a avaliação tem que ser de acordo, né? Com, Sim. com o estado do imóvel, né? Sim. Acho que, mas mesmo assim, tem muito imóvel indo a leilão e Aí na outra ponta você não tem tantos solicitantes para arrematar. Entendi. Né? Tem mais o grande oferta do que problema procura. é que os licitantes também acabam olhando aqueles imóveis mais como cobiçados, né? Por exemplo, acho que o sonho de consumo seria arrematar com lance único, com 50% de desconto, um imóvel aqui na rua Tucuna, por exemplo. Isso não vai acontecer, claro. Uhum. É pouco provável. Ou seja, é quase impossível que isso aconteça. Como tem mais oferta do que procura, quem Sim. está procurando escolhe a dedo Sim, o que ele vai arrematar. verdade. Aí Por exemplo, onde eu participei de um leilão de um sobrado na freguesia. Bairro. Teve 265 lances. É difícil, né? Passou em muito o limite que eu tinha colocado para mim. Entendi. Mas é um bairro, porque é um bairro bom, freguesia, né? Sim. Um bairro bem procurado. Uhum. Agora, se você pegar, por exemplo, se a gente falar mal de algum bairro, alguém pode se sentir ofendido, né? Sim. Mas não vou dar nome de bairro, mas se for Melhor um não. bairro mais na margem, assim, da cidade, alguma coisa mais afastada, aí o imóvel fica lá e ninguém dá lance. Sim. Aí a concorrência A concorrência é menor. Mas pode ser um caminho, né? Sim. Pra quem tá querendo Sim, começar. com certeza. Pra quem, de repente... Acho que essa freguesia, o lance mínimo era muito abaixo do valor de mercado, estava subavaliado, tinha um deságio de 60%, ou Nossa. seja, o lance inicial era 40% do valor de avaliação. Então, talvez isso acabou chamando a atenção de muita gente. E acabou... todo mundo Entendi. voltou os olhos para aquele imóvel. Opa. E foi o lote mais concorrido. Foi o lote que teve mais lance no leilão todo. O pessoal já foi atrás desse. Isso. E como é que a gente fica sabendo que tem um imóvel que vai a leilão? Tem que da- acompanhar os editais, não? Tem que acompanhar, tá? Tem que acompanhar os diversos sites. Esse daí é da Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, a gente consegue acessar o cronograma de leilões do TRT. Aí você já tem um link que você já vai acessa direto o site do leiloeiro. Mas a Justiça do Trabalho, eu me lembro de ter visto uma pessoa arrematando um ônibus, mas não tinha assim, não foi a maneira como foi realizado o leilão, porque tem diferença de leilão e asta pública, né? Não lembro agora, mas Sim, tem sim. diferença, Uhum. né? Não,
praticamente não. É usado como sinônimo. Tá. Eu lembro que saiu uma pessoa de dentro da Secretaria da Vara, com o processo na mão, processo número tal, 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 vai ser leiloado um ônibus da marca tal, ano tal, modelo tal, lance, aí o cara levantou a mão, já deu o lance, não lembro o valor na época, aí quando o cara deu o lance, a mulher olhou no processo e falou, é o lance mínimo mesmo. O cara já sabia até o lance mínimo qual era. Sim. E não tinha, ninguém mais deu lance e ele arrematou. Mas isso ali na sala de espera da Vara. Não foi um evento que fizeram para leiloar com lotes e tal. Mas isso foi em que ano? Acho que era na época do leilão presencial, então, né? Era presencial. Ah, sim. Mas agora é tudo online. Ah, é tudo online. Tudo online, sim. Mas isso, eu digo assim, mas... Existe o híbrido, né? Que eu tenho presencial e online. Mas não foi, o que eu digo assim é que não foi feito um evento, olha, vai haver um leilão da Justiça do Trabalho onde vai ser leiloado 50 carros. Não, foi daquele processo, na própria Secretaria da Vara, aqui no fórum do Lalau aqui. E na sala de espera, a mulher saiu de dentro da secretaria com o processo na mão, apregoou e vendeu. Não teve assim... Pode ser também, pode ser individual, não precisa ser unificado. Mas deve ter tido uma publicação anterior no Diário até Oficial. Porque a pessoa chegou lá e já sabia até o lance mínimo. Ah, sim. Esse é diferente. É diferente. Ele não tem não tem um evento para fazer um leilão individual que chama. Tá, não, pode ser. Existe. Existe. Então agora eu entendi. Porque eu fiquei, como é que eu vou ter que ficar olhando tudo quanto é processo para saber onde é que vai ter um leilão? Mas mesmo individual hoje é online também. É difícil você ter, mesmo sendo individual, Tudo você tá ter um online agora, leilão né? presencial. Tudo tá online. Tudo online. Agora eu não sei nem se eu consigo. Sabe que eu passei uma vergonha outro dia? Não, tem um tempinho já. Fui trabalhar numa empresa. E eu precisava. Uma das coisas que eu precisava manter em ordem ali eram as certidões negativas da empresa, né? Que a empresa é construtora. Tem que estar sempre com crédito ok na caixa por causa de Minha Casa Minha Vida e tal. E eu vi que a empresa tinha uns processos lá. Falei, precisa ter um objeto-pé desses processos? Como é que vocês não têm objeto-pé? Porque não tinha advogado da empresa. Falei, vocês precisam ter objeto-pé nesses processos? Aí eu falei, eu vou lá no fórum, vou tirar o objeto-pé de todos esses processos aqui. Aí cheguei no fórum, escuta, cadê a guia para eu pagar no banco? Pra quê? Não, pra eu pedir o objeto-pé? Não. Tá aqui o e-mail da Vara. O senhor vai lá, volta pro escritório, manda um e-mail que a gente faz. Tá bom. Obrigado. Passei vergonha, porque eu não consegui assim me acostumar agora com esse negócio da digital, viu? Eu sou meio velho pra isso. E as pessoas que têm medo de comprar as coisas no leilão, não tem risco, né? Assim... Acho que a primeira coisa é não cair no golpe do site falso, leilão falso. Isso daí eu morro de medo. Isso tem bastante no leilão de carro, mas no de imóvel também pode ter, porque é o mesmo leiloeiro, né? Aí tem de tudo. Você tem até... É que normalmente o site que não termina em .com.br são sites, pelo menos no ramo de leilão, são sites suspeitos. O cara já abriu fora do Brasil para ficar de rastrear. Isso. O que não é .com.br, ele não é do Brasil. Ele está registrado fora. Aí não precisa se identificar nem com CPF, CNPJ, não precisa de nada. Né? Agora, para registrar como .com.br, precisa. Né? Então, então, o fato de ser .com.br é uma segurança. Não que não é possa 100% ter também. garantido. O cara pode pôr um lá para fazer sim. coisa errada. O brasileiro é assim, acho que a gente podia montar um curso para as pessoas de outros países aprenderem a fazer coisa errada com a gente. Sim, é verdade. Porque o brasileiro é uma coisa impressionante. Vamos fazer um jeito. O negócio, você lembra há um tempo atrás que lá nos Estados Unidos, se alguém tenta arrombar um caixa eletrônico, aquilo explode uma tinta na nota que ninguém tira, né? E pararam de roubar caixa eletrônico nos Estados Unidos. Aí vamos colocar essa tecnologia no Brasil. O bandido achou um químico para limpar a nota.
O Brasil Olha não só a é para criatividade. amadores. Pois é. Então a questão do site falso tem que ficar muito esperto com isso, Sim, né? sim. Como é que a gente faz para saber se um leilão tem um jeito assim de você verificar um site oficial dos leilões, onde você vai lá e Então, confere? são vários, né? Tem muito site. Então, primeiro .com.br. Se não tiver, já nem entra. Uhum. Tem também na junta comercial tem uma lista de leiloeiros cadastrados. Então, Entendi. também é mais uma informação que você pode confrontar. Então, lá você tem o telefone, endereço. Então, É se pelo alguma site da informação junta. não bater com o que está no site, você pode ligar lá no leiloeiro e perguntar se é ele mesmo, né? Ah, E de entendi. repente é um Às vezes leilão, eu entro no... é um site falso que usou o nome de um leiloeiro que está lá cadastrado Eu na entro junta no site da comercial. junta Então, isso comercial, pode pego acontecer lá o nome também. do leiloeiro. Leiloeiro José da Silva. Aí eu Isso, abro o ele leilão, coloca. eu sou o José da Silva, estou fazendo um leilão. Sim. Mas não tem assim, então essas são as maneiras de você verificar, mas não existe, vamos dizer assim, Tem um site também que traz, acho que no meu e-book tem um site que traz uma lista de leilões falsos. Ah, isso já conseguiu lista- se fazer já- uma já lista do tem. que é falso, Isso, já tem, conseguiu Se bem que excluir também ali. muda, né? Então essa lista tem que ser atualizada. mas né? esses daí Porque- já é certeza, né? Sim, essa é certeza. Mas eu digo, Se eu tiver- imaginava que poderia ter assim alguma coisa meio que controlada pelo governo, sei lá, tipo um Gov, aquele site do governo gov.br. Aham. Poderia ter lá, né, a lista dos leilões oficiais para pessoa conferir se aquele leilão é Uhum. verdadeiro ou não, né? Normalmente nesses grupos de arrematantes, o pessoal tem, né, a lista de leiloeiros confiáveis, né? Normalmente tem. Quem é um arrematante profissional. Isso. Aí rola um grupo do Telegram, WhatsApp. Então acaba sendo uma informação mais fechada. Vocês mandam né? figurinha no grupo do WhatsApp, não? Não entendi? Vocês mandam figurinha no grupo do WhatsApp, não? Puta coisa chata, é povo que faz um sim, grupo pra também. trabalhar, faz Tá. um grupo pra trabalhar e fica mandando bobagem. Eu tenho uma raiva disso. sim, às vezes Grupo de acontece. mandar bobagem tem que ter o grupo da bobagem. Sim, tem que ter grupo específico para isso, né? É verdade. Exatamente. Então, o que que estão... já estão falando, reclamando de mim ali, já, olha lá. Não, você tá falando aí do grupo de trabalho. Eu acho que dá pra ter um intermediário que fale sobre o trabalho e também dá pra mandar uma figurinha. Também. Tá bom, deixa o Gordão. Deixa você. É que ele já é de outra geração. Ele já né? é de outra geração, é. né? Ele já consegue não. fazer as duas coisas, a gente que não. Mas então, a primeira coisa a se verificar, a gente falou de segurança. A primeira coisa a se verificar é se o leilão é verdadeiro. O leilão pode ser Sim. falso. Normalmente a sua especialização que você está buscando é em imóveis, né? Então vamos falar de imóveis. Esses imóveis, eles vão para leilão por diversos motivos. Pode ser um financiamento que a pessoa não pagou, Sim. pode ser IPTU, condomínio também, né? Sim. O condomínio pode vir a leilão para pagar a despesa de condomínio. Sim. E sei lá, N motivos, né? Sim. São diversos motivos. Uma execução contra a pessoa, um processo de execução, Sim. alguma coisa que... Uhum. Agora não é mais Acho que- execução, agora é cumprimento de sentença. Vou falar Acho o que é nome legal correto. a gente falar dos tipos de leilão. Aí fica Tá. mais fácil até para entender os motivos, né? Tá. Os motivos que levaram o imóvel a leilão. Então nós temos basicamente dois tipos de leilão: os leilões judiciais e os extrajudiciais. Né? Então, os judiciais, como o próprio nome sugere, ele decorre de um processo judicial, decorre por ordem de uma decisão. Né? Ou seja, alguém entrou com uma ação para cobrar uma dívida. Então, o leilão surge na fase de execução daquele processo. A pessoa perdeu o processo, o juiz mandou Sim. vender a casa dele para pagar a Isso, dívida. Isso, exatamente É isso. Aí os motivos mais comuns são dívida de condomínio, dívidas de impostos, trabalhista, previdenciário, aí são vários, civil. Eu até torci o nariz assim do trabalhista, porque o trabalhista é de doer às vezes, né? Sim. Contei a história de um apartamento aí que a gente viu que a mulher achou que era uma bobagem aquilo, pelo que eu entendi do processo, né? Que eu só vi papel também, né? Não conversei com ninguém. A mulher achou que era uma bobagem, ação trabalhista, que ele ia resolver com uma conversa, foi pra audiência sem advogado,
perdeu o processo, perdeu na primeira Uhum. audiência, na sentença e tal. Aí na segunda instância ela procurou um advogado, mas o advogado não podia fazer muita coisa, porque não teve, foi praticamente sem defesa do processo. E uma coisa que poderia, de repente, poderia até existir uma dívida ali, ela pagar alguma coisa, mas acabou perdendo um apartamento. Sim. Isso Então é uma acontece coisa que- com bastante frequência, infelizmente. comum. É assim, ó, dá um aperto no coração de pensar que a pessoa perdeu um Verdade. apartamento por uma bobagem, uma coisa que poderia ter sido resolvida. Sim. E Mas o outro tipo de leilão é o extrajudicial, né? Que são os leilões de alienação fiduciária. São os leilões que ocorrem em decorrência da inadimplência das parcelas do financiamento. Esse é extrajudicial. Esse é extrajudicial, isso. Ah, eu achava que Não. tinha um processo judicial do Não, não banco tem. contra a pessoa. Isso tinha quando era hipoteca. Aqui agora é a Isso, alienação porque agora é fiduciária, alienação né? fiduciária, porque é A diferente, né? propriedade, na verdade, é Porque do banco, né? Isso, na hipoteca, o imóvel continuava na propriedade do mutuário. Tá. Aí, caso houvesse inadimplência, para o credor, para o banco Tinha que levar a leilão, tinha que entrar com executar a uma hipoteca. ação de execução, que é a ação de execução de dívida hipotecária. Eu vi esses dias aí um processo de execução de dívida hipotecária, levou 9 anos para levar o imóvel a leilão. Então é bem complicado. Credor, Aí, em não. 97, surgiu a Lei 9.514, que é a Lei de alienação fiduciária. Foi assim uma grande evolução. Para os bancos isso aí foi muito bom, porque é uma segurança, né? Porque o imóvel fica em nome do banco e se houver a inadimplência, o banco consolida a propriedade e leva o imóvel a leilão, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Então isso é um procedimento muito célere. É através do registro de imóveis, né? Isso, O banco isso. faz algum tipo Então, a venda aviso lá, né? Vai lá no oficial de registro de imóveis e fala, olha, não me pagou. Isso. É o oficial de registro de imóveis que faz a intimação do devedor para purgar a mora, né? Para Uhum. pagar a dívida. Aí não pagando, já leva para leilão. Já leva Então pra leilão. é muito rápido, não precisa de nenhuma autorização do Poder Judiciário. Que é bom, né? Na verdade, a gente Sim. for parar pra pensar, até pro nosso sistema financeiro é bom, né? Uhum. Porque quanto mais facilidade o banco tiver para executar uma dívida, Sim, mais fácil vai ser dele dar o crédito, né? sim. Porque ele quer, no fim das contas, E receber. com né? certeza, se não fosse o sistema da alienação, a gente teria juros mais altos, né? Porque o custo para o banco financiar seria muito maior. Porque hoje o custo foi reduzido da hipoteca para não precisa de alienação advogado. por conta dessa facilidade, né? Internamente, lá o Sim, jurídico do banco mesmo já faz, né? Não precisa ter um Uhum, com advogado certeza. especialista em processo. Mas aí, vamos fazer o papel aqui de quem tá com medo da situação, de achar que não, isso aí não vai dar certo. Não pode um imóvel arrematado dessa forma, extrajudicial. A pessoa que perdeu a casa, vamos colocar Certo. assim, não pode entrar com uma ação na justiça pedindo anulação de alguma coisa? Poder até pode. Sim, existem algumas situações em que ele pode sim. Por exemplo, ele pode alegar que não foi intimado para purgar a mora. Então é possível. Ele não foi intimado das datas dos leilões. Tá. Então são duas situações em que ele pode. Essas duas pedir situações anulação. ele poderia conseguir Em reverter. tese, poderia. sim, ele consegue reverter. Opa, chegou uma dúvida aqui. É da Amorinha. Se eu comprar um imóvel, pra eu, tipo. Deixa eu ler. Não. Se eu adquirir um imóvel de leilão, como eu faço com a desocupação do imóvel? Isso Entendi. fica por conta de quem? Sim. Bom, Você a responsabilidade acha que o pela banco vai tirar a desocupação- pessoa do imóvel para você? Não, a responsabilidade é do arrematante. Do arrematante, é do né? adquirente. Dá trabalho, Aí ele né? tem duas formas, né? Ele pode tentar amigavelmente conversar com o ocupante para negociar a saída e, se não sair, entrar com uma ação na justiça, ação de emissão na posse.
Quer dizer, aí vai ter um custo Isso para... daí... Sim, aí tem um custo adicional com Não, um e advogado. Assim, e deve dar trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho. Porque a pessoa... Mas, na maioria dos casos, é possível a ocupação amigável, sem a necessidade de ingressar com uma ação judicial. É. Sim. O meu maior medo de comprar um imóvel de leilão era esse, na verdade. Eu falei, pô, mas vai ter gente morando, como é que eu vou fazer para tirar esse pessoal do imóvel que eu comprei? Na maioria dos casos, então, assim, estatisticamente, vamos dizer assim, Sim. né? As pessoas acabam concordando. Concordando, sim. Perdi, desculpa, pegar as coisas. Agora é vai importante embora. ver quem que é o ocupante, né? Porque normalmente, normalmente é o devedor, mas Tá. pode ter casos em que o cara vendeu através de um contrato de gaveta e quem está morando é um cara que comprou e vai se achar no direito de continuar na posse imóvel. Então, E tem nesse como caso, saber isso antes de dar um lance? Não. o ideal é ver. O Mas ideal é ir lá tem e como ver. saber. Ah, ir lá no imóvel, vai no Tem que ir lá- imóvel. O ideal é Conversa ver, com o conversa com porteiro. o porteiro, com o síndico, ver quem está morando, se é o fulano mesmo que é devedor ou se ele vendeu para alguém. Né? Vai Não, é importante. Ou se é inquilino. Com uma conversa. Inquilino, puta, imagina um inquilino que situação. Mas se for inquilino é mais tranquilo, né? Mas assim, É, pra quem arrematou, ok, vai conseguir, mas imagina a situação, você tá morando de aluguel num apartamento, daqui a pouco bate sim. alguém na sua porta e fala, escuta, o dono desse apartamento perdeu e você vai ter que sair. sim. Que situação horrível, né? É horrível. Mas fazer o quê, né? É assim que o mundo funciona, né? É verdade. E... Então, na verdade, assim, a gente já falou que essas possíveis pontos que a pessoa pode conseguir uma anulação da arrematação. A gente falou da intimação e de intimação, basicamente. Basicamente intimação, isso. Tanto para Uhum. purgar a mora quanto das datas de leilão. Isso. Tem como verificar se esse procedimento foi cumprido corretamente? Tem como pegar Tem. o processo e olhar e falar, ó, recebeu aqui a intimação? Sim, a purgação da mora tem. Agora, Tá. o da data, da data do leilão é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Porque é um documento físico que vai para a pessoa ou não? Sim, via é que o da purgação da CED, essas mora coisas? é o cartório que faz, né? Sim, Então, no site do registradores, já vi. você consegue levantar essa intimação. Tá? Agora, o da data da ocorrência do leilão é mais difícil. É bem mais complicado. Assim, não tem um... Porque normalmente Quem você... que notifica? Você não encontra... Então, o grande problema é que a lei não diz quem que deve intimar. Ele só fala que o devedor deverá ser comunicado das datas dos leilões, mas não fala quem deve intimar. O da purgação da mora está na lei. Lá fala que é o registro de cartório, imóveis. que é o cartório. E o registro de Isso, imóvel o normalmente cartório mantém por isso num solicitação do livro, banco. né? Isso. Normalmente mantém isso num livro, você tem como ir lá, eu quero a certidão dessa... Sim. Provavelmente deve ter como fazer isso. Agora outro, como ninguém diz nada, ficou por isso mesmo, o cara do banco mandou um WhatsApp. E o banco, eu já vi também o banco em contestação alegar que essa incumbência não é do banco, que é do leiloeiro. Aí você liga pro leiloeiro, vai enrolar também. Que não, essa era Então é bem complicado. O ideal, então, bom, o ideal é se eu trabalhasse dentro do banco, se eu fosse responsável por isso dentro do banco, eu faria uma notificação, talvez até pelo cartório de títulos e documentos. Eu faria. Mas não Por segurança. Por né? segurança. Mas não... Parece que agora dá pra fazer até pela internet isso, né? Não precisa nem... Acho que sim. Mas não é todo mundo que vai ter esse cuidado. Então a pessoa que está comprando vai procurar saber, mas acaba não tendo muita... Não tem muito caminho também, né? Porque o banco não vai dar atenção, né? Não tem. Então, escuta, é eu tô difícil. querendo arrematar um imóvel aqui de leilão. Dá para mandar a cópia manda uma da cópia da intimação notificação. para mim? É difícil. Tem que ir meio na O confiança. leiloeiro também né? não tem. Leiloeiro também não tem. Também não. É difícil. Tem mais pergunta? Tem. Do Brando Matias.
A casa financiada, em caso de não pagamento duas prestações, quanto tempo o banco consegue retomar até ir para leilão? Então, isso está no contrato. Esse Tá prazo para ele nos termos intimar. mas Mas cada bem- alienação mas- financiária é uma, né? Sim, isso. Mas ele pode prever no contrato esse período para Tem um considerar período- que ele é inadimplente e correr os procedimentos para fazer a intimação da purgação da mora. Mas tem um período mínimo que o defesa do Cara, consumidor, assim, alguma coisa assim. Falando a grosso modo, diria que é rápido. É coisa de 4, 5 meses. Você consegue. Mais até do que eu já achava. Eu achava que ia ser uns 30 dias. Não, tinha 30 dias. 30 dias pode. Não, acho É que uma prestação. 30 dias é uma prestação. É pouco, né? Sim. Nessa lei que surgiu agora em 2023, fala em 15 dias. Mas o prazo para na o prática é um padrão do pouquinho maior. Brasil, é porque assim, eu conversei com algumas pessoas na vida, assim, já, e parece que quando você, por exemplo, trabalhei numa empresa que tinha sócio americano. E às vezes a gente apresentava relatório para o americano dizendo assim, olha, não, esse aqui é um cliente bom, ele paga direitinho. Aí o americano pegava, como paga direitinho? Vencia dia 15, ele pagou dia 17. Né? Uhum. E pro nosso padrão Brasil, esse é um cliente bom. Pro padrão americano, o cara passou um dia do pagamento, aquilo já é um absurdo. Então, por isso que eu tô falando, pro nosso padrão Brasil, você querer executar uma alienação fiduciária com uma prestação vencida só, vão dizer, nossa, que absurdo. Eu deixei de pagar uma vez só. É mais ou menos isso, né? Sim, não, mas já começa a correr o risco já Sim. de ter já a intimação para purgar a mora e a consolidação da propriedade. Tem que olhar Então, direitinho o que sim. tá na escritura lá, né? Sim. Do contrato com o banco, Sim. né? E até a consolidação ele pode pagar ainda a dívida e continuar com o financiamento. Se a pessoa receber. A pessoa. Não sei se eu falo. A pessoa bateu na porta do prédio lá com a notificação do banco. Aí a pessoa fala pro porteiro, fala que eu não tô. Corre no cartório e paga. Corre no banco e paga. Tá, resolvido. Tá resolvido, né? Resolvido, sim. Tá vendo? Respondeu a pergunta, né? Não, tem tempo sim, tempo razoável. Porque até vou levar a leilão. Não, é que porque tem vai tempinho, né? um Tem caso. todo um procedimento aí. Tem um caso específico aí de uma pessoa que aconteceu isso. Tá. O cara foi na porta do prédio lá com a notificação. Aí ele falou pro porteiro, não, fala que eu não tô. Ele não recebeu. Aí foi no banco, negociou a dívida, pagou. E aí foi no cartório, vocês me mandaram vir aqui por quê? O cartório, não, você tá devendo. Eu falei, não, eu paguei. Tá. O cara do cartório não gostou muito não, ficou bravo. Mas, né? Pagou, né? Resolveu o problema do banco. Mas não pode esperar muito que nem ocorria antes quando era hipoteca. Não, né? Hipoteca é não, outro lá mundo, né? demorava anos para levar o imóvel a leilão. Era outro Agora com mundo. a alienação não, é relativamente rápido. E a pessoa que quiser saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente está conversando, tem o seu e-book. Tem. Põe aí, que põe na terminei- tela aí o e-book. Calma que o Gustavo está procurando lá o e-book. Agora nesse momento, estamos aqui aguardando. Aí o e-book, olha lá. Como é que é o nome? Leilões de imóveis. Ali eu tô sem óculos, não consigo. Aprenda a arrematar de forma segura e lucrativa. É isso aí. Então se a pessoa, esse e-book, você terminou esses dias hoje, você falou? Terminei de fazer a revisão essa semana. Essa semana. Então, tá fazendo um lançamento aqui no nosso podcast do e-book. E quem quiser esse e-book aí, como é que faz? Pode mandar e-mail para mim. Eu quero o meu e-book. Põe lá, Gu. Então o e-mail na tela aí. carlos.y@adv.oabsp.org.br para adquirir leilões de imóveis. Como arrematar de forma segura e lucrativa. E tudo volta aqui então.
Isso aí. Tem mais duas perguntas. O Gustavo agora vai ler a pergunta. Precisa de advogado para arrematar um imóvel em leilão? Boa muito, pergunta. muito É verdade, interessante. a gente isso daí. esqueceu de falar. Então, para arrematar não precisa. Tá. Né? É só fazer o cadastro no site do leiloeiro e apertar o botão, né, que você arremata. Mas não é recomendável que se faça isso. Né? Você tem que fazer toda uma análise, Tudo isso que a não gente- só do mercado, né, de imóveis, da região, Tem tudo isso que a gente conversou e- também, né? e- Saber se foi notificado, Sim, saber se sim. teve. Se tá tudo ok. Sim, Né? Se não, eu então posso- tem que fazer a leitura do edital, a leitura da matrícula, porque mesmo no leilão extrajudicial, pode ser que tenha penhora também. Então tem que ficar atento a isso. Aí fica sob a responsabilidade do arrematante da baixa na penhora. Tá. Então ele vai precisar também de advogado para solicitar a baixa penhora, né, que está na matrícula. Né? Então, para arrematar, assim, resumindo, para arrematar, não precisa de advogado, mas é ideal que tenha uma assessoria de alguém, ou um assessor, ou um arrematante mais experiente, ou mesmo um advogado, para auxiliar a analisar o documento. Né? De repente, assim, para quem está O começando, ideal é que a pessoa tenha conhecimento de tenha como funciona o processo. Sim. Agora, para Né? quem tem Não pouco necessariamente conhecimento, precisa ser um advogado para ter conhecimento do perfeito. processo. Isso. Não Então, precisa ter o AB. exatamente. Então, o importante é ter conhecimento. Se não tiver, é bom que conte com alguém experiente ou um tenha. advogado que possa assessorar. Agora, após a arrematação, se for no leilão extrajudicial, pode ser que nem precise. De repente, ele consegue fazer uma desocupação amigável, então nem vai precisar entrar com uma ação de emissão na posse. Né? Arrematou, Agora, se vai tiver lá, que bate dar na baixa na penhora, aí precisa de um advogado. Tá? Agora, leilão judicial. Leilão judicial Mas a baixa da TPA não é administrativo? não é, porque a penhora tá na matrícula por conta de um outro processo judicial. Não é, a entendi. penhora não é da alienação. Não, de outro processo. Por exemplo, de execução de dívida de condomínio, por exemplo. Tá, Porque ele pode ter, ele pode estar sofrendo duas cobranças, né? entendi. Pela inadimplência do O imóvel pode do ser penhorado duas financiamento vezes, e né? também pelo dívida de condomínio. Tem que ler né? direitinho a Tem que matrícula. ler, isso. Mas pode agora acontecer. mas agora eu fiquei na dúvida de E quem vai- é e esse vai- imóvel. E vai que já houve um leilão no judicial. É de é quem possível? arrematar, mas é de quem arrematar primeiro. É de quem registrar primeiro na matrícula. Mas pode Entendi. acontecer. Né? A pessoa está tentando arrematar no extrajudicial e está correndo um outro processo no judicial por dívida de condomínio. Pode acontecer. Então tem que ficar atento a isso. Tirar uma certidão do proprietário. Pra ver que Tem processo. que procurar também no site, né? Por isso Não, que tá é vendo o importante. TJ lá, você pega, por exemplo, vamos supor, quero arrematar um imóvel que é do Carlos. Sim. Aí eu tiro a matrícula, Uhum. pego lá o nome do Carlos, CPF do Carlos, vou no TJ, pesquiso os processos que tem contra o Carlos, se tiver outro, tem uma ação o nome do condomínio é condomínio Jardim do Éden. Se tiver uma ação Jardim do Éden contra o Carlos, já, opa, Sim. peraí, vamos ver o que é isso aqui. Exato. É um jeito de se fazer, né? Uhum. Mas Agora, no judicial, quase sempre vai precisar de um advogado, porque vai É. precisar peticionar para pedir a emissão da carta de arrematação, Tá. para a expedição do mandado de emissão na posse. Esse foi um cuidado Então- que eu então- tomei. Viu? Então precisa. Esse daí eu tenho que ficar esperto com isso, né? É. Porque pra você Em não tem... alguns, na justiça tem- do trabalho é até possível, sem uma pessoa que não seja advogado peticionar, Uhum. mas é um pouquinho mais complicado de acompanhar o desenrolar do processo. né? Não, mas ele pode se comunicar por e-mail com 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 alguém cartório. da secretaria. Mas, Sim, mas sim. aí já vai depender mais da boa vontade do pessoal da secretaria da vara, né? Mas ele não vai, mas ele não vai acompanhar, não vai conseguir acompanhar o processo, né? Sobre os incidentes que podem ocorrer durante o processo. Ele não vai tomar ciência. Entendi. Então, é como você dirigir daqui até Campinas sem o farol, por exemplo. Pode ser que chegue? Pode.
Mas se tiver sei lá, um buraco, um É acidente, um buraco, um você acidente, pode acontecer você alguma pode se coisa. lascar, Ou né? o cara vai ter que ficar vendo entrar todo dia no TRT Isso. lá, TRT, no nosso caso aqui, o TRT02, colocar o número do processo e ver se aconteceu É. alguma coisa, né? Isso, é mais ou E menos mesmo isso. assim, se acontecer alguma coisa, você não consegue abrir lá o documento se não tiver o AB. Exato, exato. É isso. Tá, Tem mais pergunta Tem mais ainda? Ô, o povo tá... Quando você compra um imóvel, a documentação já tá pronta? Eu não entendi isso. Quem tá perguntando? A Morinha. Quando eu compro um imóvel de um leilão, a documentação do imóvel já tá tudo certo ou eu preciso fazer alguma coisa? Essa é a pergunta. Não. Ah, sim, não, o arrematante ele tem que providenciar a regularização. Fala no microfone aí. Ó, a documentação, eu preciso verificar se está tudo certo, ou quando vai para o leilão, a documentação do imóvel já está tudo ok. Não, o arrematante ele tem que Eu verificar acho se que está aí- tudo ok, tem que checar. É Tem que obrigação checar, eu acho que assim- de quem vai participar do leilão Tem- checar tudo. Não, Toda a não, é o que eu tô matrícula. entendendo assim. Talvez a pergunta seja após o arremate, não é isso? Após o arremate, se ele recebe toda a documentação. Sim, após o arremate, ele precisa registrar a escritura, No nome o dele, contrato né? de financiamento com força de escritura pública no cartório de registro de imóveis. Né? Então, e também pagar o ITBI. Ah, Sim, tem o ITBI isso é também. importante. E a comissão A do prefeitura leiloeiro. não vai deixar de ganhar porque você Claro. arrematou no leilão? Você acha que não arrematou no leilão, então não precisa? Não. Tem que pagar o Tem que pagar. ITBI. Então ele tem que pagar o despesa com a Se escritura. tiver alguma dívida de IPTU, por exemplo, isso é uma coisa interessante, né? Da dívida gente de falar. IPTU. Então, aí Não, porque, depende por exemplo, vamos supor que exista uma dívida de IPTU, a prefeitura não executou e você arrematou o imóvel. A dívida de IPTU acompanha o imóvel. Então, aí tem Você que, comprou ver o imóvel com dívida. tem que ver o edital. No edital já vai dizer. Em muitos casos, o banco quita a dívida de IPTU. Entendi. Tá? Mas se for... Quita de IPTU e o condomínio não. Mas For aí um depende leilão do judicial, edital. por exemplo. Depende do edital. um O leilão- judicial também depende. Aí tem de tudo. Vale Cada a pena, caso é um caso. então... É Cada uma caso é um coisa, não caso. sei se tá no seu e-book, mas é uma coisa que vale a pena você colocar. Antes de dar um lance, entra no site da prefeitura com o número do contribuinte, Sim, que sim. agora, o povo novo agora tá chamando de outro nome agora. Não é contribuinte mais não, agora é SQL, não sei. Um nome novo aí. Eu chamo de contribuinte. Ah, sim, é igual, né? SQL é o setor quadra-lote. Isso, que isso. é o número mas é o número do É o contribuinte. número do contribuinte. Sim. Entra no site da prefeitura, põe o Bom. número do contribuinte, faz uma busca lá, vê se tem alguma dívida, é uma forma de Sim, você de ficar mais verificar. seguro, né? Sim, com certeza. É isso. Isso. E a pergunta da Amorinha aí, acho que é isso, né? Porque assim, você. É o que a gente estava falando. Você verifica, faz uma verificação prévia para saber o que recai sobre aquele imóvel. Exato. Se for só a dívida que originou o leilão, a partir do momento que você arrematou, Uhum. você tá tranquilo, porque olha, na verdade foi cumprido o que era Uhum. necessário para se cumprir para se resolver esse problema, né? Sim. Eu tinha um problema, A devia para o B, o C foi lá, colocou o dinheiro, resolveu o problema do A e B. Sim. Então não tem Uhum. mais aquele problema. Então a documentação do imóvel, você providenciando o registro e tudo mais, ok, o imóvel está no seu nome, ninguém mexe com isso. Agora, um outro caso que pode acontecer, que você me chamou a atenção agora. Você está arrematando, você está dando um lance num imóvel que tem uma dívida de condomínio, mas em paralelo está correndo uma execução da prefeitura por causa de IPTU. Sim. Se de repente você foi lá, arrematou e não registrou, mas alguém arrematou no processo do IPTU e registrou primeiro que você, perdeu, né? Perdeu. Em regra, o imóvel fica com aquele que Que registrou primeiro. Sim. Tem que tomar cuidado. Não é tão simples quanto Sim, parece, não né? é tão simples. Então tem que ficar sempre atento se tem um outro processo correndo referente àquele imóvel. Uma penhora,
ou um leilão já em andamento. Então tem que ficar atento e pesquisar sempre. Uhum. É isso? Tem mais perguntas? Aqui a gente aqui o Carlos é eficiente. Eu não, né? Eu sou orelha. Quando o imóvel é de uso Você é que já falou disso aí, eu não perguntei. quando o imóvel é de usufruto, o que fazer nesse caso? Usufruto. Usufruto a gente não falou, não. Porque o Usufruto- usufruto, a propriedade se divide, né? Sim, isso. Você isso. vê o direito, a propriedade é Nua usar, pro- gozar, nua dispor propriedade, né? Nua e propriedade. fruir. Isso. Então, o usar e fruir é de uma pessoa e o dispor é de outra pessoa. Dividiu o direito de propriedade. Isso, Nesse isso. caso, o que acontece? Então, às vezes ocorre sim, leilão de imóvel com usufruto. Bom, eu caio fora. Eu já não entro. Porque Pô, você vai vai... ficar esperando Porque o o usufruto usufruto não se usufrutuário desfaz. falecer. Porque normalmente a extinção ocorre quando a pessoa falece, né? Sim. É, Mas normalmente é isso, né? a pessoa está com 90 anos. Aí você compra, a pessoa pode... Esse usufruto pode extinguir quando ela tiver com 115, 120 anos. Você sabe que eu falei uma Já vez... aconteceu isso no exterior. Mas não. O cara, Por- não, uma pessoa comprou de uma idosa, com 90 e poucos anos. É. Então ele deve ter chutado, vai chegar assim no máximo 102 anos, então mais 8 anos eu fico com o imóvel. Só que a senhora faleceu com 120 e poucos Você sabe anos. que isso na Europa é comum, né? Aí Pessoa o cara se vende- lascou. Não, mas ele morreu antes. O comprador morreu antes e a mulher teve que pagar ainda vários anos. Não, sério. Aí ficou no prejuízo. Eu comentei com a minha esposa esse outro dia, falei, a gente podia, né, conversar com umas pessoas aí que têm uma idade um pouco mais avançada. Você não quer vender a casa, né? Porque aí ela usufrui do dinheiro agora e depois, só que foi isso que minha esposa falou, e se você morrer antes? Sim, sim. Então, imóvel com usufruto Aí fica pro assim, Gustavo. não é interessante, não. Assim, eu já não entro. Não, vamos, eu acho que é bem complicado. Não sei exatamente de quem veio a pergunta, mas eu estou entendendo que pelo teor da pergunta é uma pessoa leiga. Então, é importante a pessoa entender assim, quando você tem a propriedade, você tem o direito de vender o imóvel, vender e alienar de outras formas, né? Dar em garantia para pegar um dinheiro no banco. Você tem o direito de morar no imóvel e você tem o direito de alugar e receber o aluguel. Quando você faz um usufruto, por exemplo, eu compro uma casa, eu gosto muito do Carlos, falo, Carlos, eu vou comprar uma casa, mas eu vou te dar o usufruto. Eu peguei esse direito de propriedade e dividi. Falei, o direito de usar esse imóvel, de morar nesse imóvel e de alugar esse imóvel é seu, mas a propriedade é minha, tá? Você não pode vender. Isso, perfeito. Então, se por algum motivo, por exemplo, eu tenho uma dívida trabalhista, um empregado me impôs no pau, e eu perdi esse imóvel na Justiça do Trabalho, e alguém arrematar, vai arrematar só o que é meu. O que é meu? O direito de vender. O direito de morar e alugar vai ser do Carlos enquanto o Carlos for vivo. Isso. É isso, né? É isso, Para a pessoa isso. que é leiga, Perfeito. dá uma Isso. explicação mais detalhada aí. É isso? Mais Isso. alguma consideração? Um recado? Um abraço? Recado aqui. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, um abraço a todos que nos assistem e dizer que estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, Se a pessoa quiser te contratar, pode mandar e-mail para mim. mas você faz esse serviço de assessoria também. Isso, eu tô começando. Como estou pouco tempo no mercado, Entendi. estou dando início agora ao trabalho de assessoria. Eu tô pensando, tô com dinheiro aqui, tô pensando em investir em imóveis de leilão, eu vou Mas eu contratar tenho o Carlos. também, sim, eu tenho também outras pessoas que me ajudam, né? Tenho Entendi. arrematantes experientes, né, que já estão no mercado há bastante tempo. Então eu tenho parceria com outros profissionais que vão dar o suporte. Aí manda um e-mail lá pra você, põe lá o e-mail dele. Eu mando um e-mail lá e você vai responder vocês negociam valores e forma de pagamento. Não, se você for dar assessoria, você vai cobrar. Não, assim, aí tem que ser caso a caso, né? Porque difícil assim você colocar o valor, porque
porque ele varia conforme o valor do Não, imóvel. sim, isso que eu tô né? dizendo, a Lógico, pessoa entra Sim, em contato sim. com você e Uhum. vocês negociam Sim, valores sim, isso. pra exato. chegar como diria Celso Russomano, ficar bom Sim. para ambas as partes. Não, mas estou à disposição. Se quiser tirar a dúvida, conversar, ou tiver alguma sugestão sobre o e-book, esse item aqui não concordo, deve ter algum equívoco, fique à vontade para falar. Tá. Estou à disposição para esclarecer. Tá certo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Peço desculpas se eu fui, às vezes eu fico fazendo brincadeira aqui, mas é para tentar deixar o negócio mais descontraído. Mas eu acho que a gente conseguiu levar a mensagem, que as pessoas conseguiram entender. Eu aprendi muito sobre coisas que eu nem sabia sobre leilão, né? Hoje agora continuo não sabendo muita coisa, mas foi pelo menos um pouquinho já deu para eu aprender. Te agradeço pela sua visita aqui. Espero que você volte outras vezes pra gente falar de outras coisas. Eu que agradeço. Para mim foi uma satisfação, uma alegria muito grande participar desse podcast. Bacana. Feliz. O pessoal tá ali sussurrando atrás da câmera ali. Tem alguma coisa para falar? Não? Então é isso. Então, muito obrigado você que me acompanhou até agora. E peço mais uma vez para deixar um like nesse vídeo. Me seguir nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View for Log 2 Radio. Heaviest verbal.